Boa noite, professor. Opa, Posso tirar uma dúvida com o senhor? é para isso mesmo, vamos lá. É que o meu nome não está aparecendo na lista dos questionários. Aí eu não sei se teve algum problema na Vamos listagem. ver agora. Vou dar uma de mal Acho que- educado, hein? Fala de boca cheia aqui. Tranquilo. Vou mandar meu nome aqui no chat, que é um pouco complicado. Tá. A DRE não precisa, não. Não. É porque como não estava aparecendo, eu até dei uma parada de enviar os questionários. Aí deve ter só uns 3 respondidos. Deixa eu ver se eu acho lá. Tem 4. É isso mesmo? Creio que sim. Eu não tenho certeza se responderam, pessoal. É, tem Mas. Neemias Naasson Pereira, tem 4. Agora, Ah, isso por mesmo. que seu nome não aparece? Ah, pode ter sido pelo seguinte. Se você não fez Sim. nenhuma tarefa até agora, o teu nome não aparece na minha lista. Ah, pode ser por isso. É porque eu entrei depois na turma. Eu Tá. entrei mais tarde, então eu não tive acesso às tarefas anteriores. Então, ó, eu vou tirar o teu nome de uma lista e vou colocar na outra. Na próxima ele já vem corrigido, tá bom? Tá, tudo certo então. Obrigado. Pelo menos uma dúvida eu vou conseguir tirar, tá vendo? A galera nunca fala nada, né? Como é que eu vou adivinhar as coisas? Neemias. Tá, um resolvido. Era só essa dúvida? Sim, era só isso. E também, já que tem a questão das tarefas anteriores, né? No caso, eu não fiz as tarefas anteriores, nem sei quais são. Você pretende responder quantos questionários? Olha, eu tava com a meta de 20 a 30 e fazia alguns resumos de vídeos também. Essa era a Ah, minha meta beleza. aí para avaliação. Então, isso já deve ser suficiente para você ter nota, para passar bem. Mas se você não ficar satisfeito, tu me avisa. Aí eu vou lá na outra vez, o que tu não fez, tu escolhe lá uma outra, faz de novo e eu vou aumentando, tá? Mas a gente vai deixando isso mais pro final. Tá ótimo então. Obrigado. Tenta dar um gás no questionário para ficar mais fácil pro outro. Se tu já passar de 30, tu já vai ter mais pontos do que o normal. Entendi, entendi. Obrigado. Bom, Igor, recebi sim, só não vi ainda. Você não faz ideia de como tá a minha caixa de correio, tá? Mas vi sim, logo depois da aula eu vi que você mandou. Só não abri ainda. Tem muita coisa lá pra eu dar o ok. Então, beleza, mas valeu. Vou ver. Galera, já pedi desculpa que eu tô com boca cheia, tá? Que eu tô com fome. É, vou participar para vocês aqui o que está acontecendo. Quando vocês forem fazer coleta de dados para a monografia de vocês, vocês vão passar por isso. Por isso que é legal ver o que está acontecendo. Vocês devem estar vendo uma planilha de Excel. É, alguém está vendo por telefone ou está todo mundo vendo no computador? Eu quero saber se tem que aumentar a letra. Computador. Tá. Se alguém achar que tem que aumentar a letra, me avisa, por favor.
Bom, o que acontece? Nós temos mais de 1.000 questionários já respondidos. Então isso é muita coisa, tá? Então, algumas pessoas estão mandando o questionário para a galera responder, e quem está recebendo isso está respondendo de qualquer jeito. Não necessariamente é da turma. Porque eu coloquei o link lá no Facebook, e algumas pessoas que acompanham o trabalho que eu faço, gostam de participar, vão lá e fazem isso, ou mandam para outras pessoas. Então não necessariamente é da turma que está fazendo isso, tá? Mas o que acontece? Dá uma olhada nesse primeiro aqui, ó. O que vocês acham disso? Tem uma das respostas, tá? A minha menina de 19 anos, com renda, deixa eu pintar de vermelho aqui, renda de 15 mil reais. Alguém conhece alguém com 19 anos que ganha 15 mil? Ninguém respondeu. Eu acho difícil, tá? Bom, relação de bens e direitos, coluna J, aqui, eu vou acender. Relação de bens e direitos, mais de 500 mil reais. Então, a pessoa tem 19 anos, ganha 15 mil, não tem dívida e tem mais de 500 mil em bens e direitos. Uma galera chegando aqui. Então, é difícil tirar conclusão com isso, né? Com esses dados dentro do bolo todo. Então, quando... Oi, alguém vai falar? Ninguém vai falar. Então fica difícil tirar conclusão. Porque 500 mil é um valor grande pra caceta. Como é que vai colocar isso nos dados? E, por exemplo, se eu quiser fazer um cálculo, como eu queria fazer aqui, eu queria saber, em média, qual é o patrimônio líquido da galera. Não tem como ver isso. Porque um ou outro dado, e não são poucos. Se vocês verem aqui, ó, tem uma, duas, três pessoas, duas delas com 19 anos e uma com 21, que dizem ter bens e direitos acima de 500 mil reais. E sem dívida. Então, 1,5 milhão, mesmo que sejam mais de 1.000 questionários, vai tirar o valor da média muito para fora, tá? Então, eu vou ter que ver linha por linha antes de usar o dado lá, tá? Outra coisa interessante aqui, ó, repara só. Vou pegar esse aqui. Vou pintar de verde. Olha essa resposta aqui. 25 anos, homem. Dívida ok. Bens e direitos na faixa de 10 a 50 mil, ok. Idade da aposentadoria, né, que ele prevê, 80 anos. Um pouco distante, mas ok, vai se aposentar com 80. Aí eu pergunto, vai aproveitar a vida até que idade? Eu suponho que a pessoa vai se aposentar e aproveitar a vida com mais idade. Aí a pessoa bota que vai aproveitar a vida até os 70. Então, como é que ele vai trabalhar até os 80, se aposentar aos 80 e aproveitar a vida até os 70? Eu não entendi. Então, fica muito difícil tirar a conclusão. Ok? Então, por isso que eu recomendei, para quem for passar o questionário, passar para pessoas que sejam confiáveis, para não ter esse tipo de resposta. E como eu disse, não acredito que seja por causa da turma. Eu coloquei o link lá no Facebook e quem quiser pode responder. Deixa eu ver aqui. Ó, outro caso aqui, ó. Vou pintar aqui de maneira diferente. Pessoa de 45 anos, aí sim, 45 anos, ganha mais de 15 mil, eu acho razoável. Tá? 500 mil de dívida, tudo bem, um apartamento ou dois. Bem de direitos na faixa de entre 10 e 50 mil, achei relativamente baixo. Aposentar com 90 anos e aproveitar a vida com 85, quer dizer, como é que eu vou fazer um cálculo levando isso em consideração? Então,
tem esse problema aí. Quando vocês forem passar questionário para fazer monografia, se for o caso, ou alguma tarefa, tem que estar atento para tirar esses dados para não atrapalhar o conjunto. Então, era isso que eu queria comentar. Eu mandei para vocês agora um resumo de pessoas que responderam, tá? E no questionário, o Google, ele faz uma estatísticazinha. Vou ler a estatística para vocês. 48% das respostas são de homens. Okay? Então, homens estão respondendo mais o questionário. Renda. A maior parte da renda era até R$1.000. A primeira estatística que eu mandei era até R$1.000. Agora já ficou diferente. 56% da amostra ganha entre R$1 e R$5.000. Subiu um pouco. 22% ganha até R$1.000 e 13% ganha entre 5 e 10. Estado civil, 50% é solteiro. 27% está namorando ou noivo. 22% é casado ou união estável. 78% não tem filho. 11% tem um filho e 7% tem 2 filhos. Por que a quantidade de filho é importante? Quem tem filho está sendo convidado a ter problema no orçamento, porque filho custa muito caro. Tem algumas pessoas que falam que criar um filho, até ele sair de casa, vai custar aí entre 500 mil e 1 milhão, mais ou menos. Então, ter filho significa provavelmente ter dívidas e não acumular bens e direitos. Você não vai juntar dinheiro na bolsa com filho, família com problema para comer. Então, filho é um impeditivo. Se a gente não souber gerenciar bem, é um impeditivo para geração de riqueza. Então, eu peço essa pergunta nas pesquisas que eu faço. Animais em casa. 58% da amostra tem animais em casa. Parece estranho, mas não é não. Bicho gasta muito dinheiro. E a gente lidar com isso dentro do orçamento pode ser problema para algumas pessoas, tá? Então, ter filhos e ter animais em casa é muito complicado. Gerenciar isso tudo, tá? Uma coisa que me espantou foi 53% disse que faz orçamento de maneira satisfatória, tá? Eu tenho... Até que ponto posso responder esse questionário? Até o dia 8, já está dizendo aqui, Igor, valeu. Eu achei até que não precisava ir até o dia 8, mas vou deixar rolar até o dia 8, que a galera está fazendo aí aos poucos. Tá? Então, 53% faz orçamento. Da minha experiência da prática do Doutor Finanças, quem diz que faz orçamento, que numa amostra que eu fiz, está em torno de, se não me engano, era 70% das pessoas diziam que faziam questionário, orçamento, e depois eu ia ver, e não é exatamente a prática de um orçamento, mas simplesmente gasta algum tempo da vida da pessoa juntando informação como nota fiscal, ticket de cartão de crédito, faz algum tipo de conta, tá? Mas não é exatamente assim, efetivamente um orçamento do tipo planejamento, execução e controle. Então, isso me espanta muito. 53% diz que está ok e 22% que faz, mas que não faz bem. Somando os dois, dá 75%. Para mim é muita coisa, 75%. Tá? Bate um pouco com o que eu falei, né? 70% diz que faz. Bens e direitos. 44% tem até 10 mil reais em bens e direitos. 26% entre 10 e 50 mil e 11% entre 50 e 100 mil.
E finalmente, se pretende deixar a herança. 55% diz que sim, pretende deixar a herança. 12% não vai deixar a herança. E 33% não sabe ainda. Por que essa questão de deixar a herança é importante? Alguns cálculos que eu faço, a pessoa pega a idade, acumula dinheiro até uma determinada idade, e dali até uma idade que eu suponho ser próxima de 85 anos, que para vocês aqui está dando média de idade de aposentado, 65 anos. E aproveitar a vida até 98 anos. Eu achei isso bem puxado. Tá? Mas eu acho que a geração de vocês vai passar dos 100 e poucos anos. Então é razoável. Então, do momento da aposentadoria até essa idade de aproveitar, a gente tem como fazer alguns cálculos para saber quanto que essa reserva que ele juntar você vai poder sacar mês a mês para poder durar o tempo todo. E aí, se você vai ou não deixar herança, esse dinheiro da herança a gente coloca lá no final do cálculo. Eu ia fazer uma apresentação hoje de tarde, mas a minha internet aqui deu pau, eu não consegui fazer. Lá tinha um cálculo de 1 milhão, se não me engano. A pessoa ia gastar em 20 anos, com correção de 0,4% ao mês. E deixar ou não deixar a herança de 200 mil no final, então, ao fim dos 20 anos, deixar ou não deixar 20 mil de herança. Dava uma diferença em torno de R$1.000 no cálculo. Ou seja, você podia sacar R$7.500 por mês desses 1 milhão e não deixar herança, ou R$6.000 e deixar uma herança de 200 mil lá no final. Então essa questão de deixar herança ou não, ela é importante nesse sentido. Quando tiver encerrado essa coleta, desculpe que eu estou comendo, vocês estão chegando agora, eu falei que ela está de boca cheia. Aí eu vou tentar estudar isso com uma pessoa que saca de estatística para a gente ter algumas conclusões. Então, se eu fosse chutar, eu diria que menos de 10% faz orçamento. Eu também acho, César, esse seria o meu palpite. Principalmente com relação a um orçamento, digamos assim, minimamente responsivo, né? de modo que você possa tirar dele informação que seja útil para o seu processo decisório. Por exemplo, eu tenho um livro que eu estou lendo, só um minutinho. Quem tiver interesse, ele está em inglês, ó, chama Budgeting, tá? Comprei na Amazon. E aí ele fala aqui sobre orçamento. E aí ele diz que um tipo de orçamento é orçamento de soma zero, que é diferente do orçamento base zero, que a gente conhece bem. O que é o orçamento base zero? Qual é o orçamento de soma zero? Que é o que eu faço sem saber que era um tipo de orçamento. É você fazer o seu mês fazendo com que lá no último dia não tenha mais dinheiro. Ou seja, você tomar decisões com o teu orçamento de modo que não sobre dinheiro no final do mês. E eu tinha para mim esse tipo de estratégia na minha vida. Por exemplo, se eu deixar passar R$300 na minha conta do dia 31 para o dia 1º, significa que eu não dei atenção para aquele dinheiro. Por quê? Normalmente, a universidade, por ser da União, ela paga os servidores no dia 1º. Então, no dia 1º, normalmente, a menos que tenha algum problema, eu recebo o dinheiro do meu salário. Então, quando entra esse dinheiro, vem um novo mês pela frente e eu vou usar isso daí. Então, o que eu faço? Até um dia antes, eu preciso destinar tudo. Isso está dizendo para mim que eu estou cuidando do meu dinheiro. Então, o nome disso é soma zero. Tá? Então, eu acho que nesse sentido, cuidar do orçamento, pouca gente deve fazer nesse tipo de detalhe. Tá? Quantos % disseram que fazem orçamento? Eu fiz um relatório agora, 5 e pouco, ou 6 horas, né? 53% dizem que fazem de maneira correta, ou seja, efetiva, digamos assim, e 22%
que fazem meia bomba, né? Mais ou menos. Então 75%, de uma certa forma, fazem orçamento. Eu acho um número muito alto, tá? Muito alto mesmo. Mas pode estar acontecendo também, tudo bem. É o que as pessoas responderam aqui. Existem duas maneiras da gente avaliar, a gente chama de grau de educação financeira, o quanto a pessoa sabe. Uma maneira objetiva, através de um teste, e uma maneira subjetiva, autorresponsiva, quando a pessoa diz o quanto ela acha que ela sabe sobre determinada coisa. Bom, isso é o que eu queria comentar sobre os dados. E eu queria aproveitar para a gente já no início lá para as 7 horas, eu já tirei uma dúvida aqui. Então tem gente que pediu para fazer o questionário, a pessoa não sabia que era para colocar o seu nome, então tem que saber qual é o nome da pessoa que você acha que fez isso para ir lá e ver se tem esse nome para puxar ele para o seu nome. Tem alguém aí que tenha esse tipo de dúvida para eu fazer? Bom, não tendo dúvida, tem alguma coisa que eu possa ajudar com relação a finanças pessoais, dentro do que eu sei? Porque aqueles últimos assuntos, eles são assuntos que eu não consigo dominar. Como a gente vai ter hoje, quinta-feira, eu não vou conseguir. Então eu achei melhor me dedicar a atender vocês de alguma forma. Vou fazer isso hoje, vou fazer quinta-feira. Se der quinta-feira, eu vou ver se eu faço uma apresentação geral, um resumão sobre as coisas todas. Mas para hoje eu não consegui preparar. E queria saber se eu tenho alguma coisa que eu possa responder para vocês sobre finanças pessoais. Não temos dúvida. Sobre tarefa, sobre questionário. Ok. Deixa eu ver se tem aqui. Vale a pena vender imóvel e investir em fundo imobiliário, Igor? Eu diria que sim, tá? Eu diria que sim. Só que é uma coisa muito de achismo. Tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Eu tenho conseguido retorno nos meus fundos muito próximo de 0,44 ao mês, tá? Muito próximo. Em alguns fundos estão varando aí essa média bastante. Estão dando lá para 0,6, 0,7, alguns 0,8 por mês. Isso é muito alto. Então, sei lá, em vez de ter um apartamento de 500, 600 mil, colocar isso, e você pegar esse, num fundo imobiliário, e pegar esse dinheiro e pagar o seu aluguel, eu acho que compensa, mesmo que tenha que completar um pouco. O que eu tenho visto muito, então sim, eu acho que compensa, tá? Mas eu não sei demonstrar isso para você por enquanto. Poderia fazer umas contas aqui, chegar a essa conclusão. O que eu não sei responder ainda é por que vale a pena alugar e não vender, e não comprar. Mas alguns dos vídeos que eu estava assistindo para tentar explicar, falam o seguinte: qual é a maneira errada de você fazer essa conta? É você pegar, por exemplo, duas situações. Eu tenho uma prestação de um imóvel que vai ser meu e pago 2.000. E tem um aluguel do mesmo imóvel ali parecido que eu pago 2.500. Né? Ou o contrário. Não sei, mas ali um valor próximo, né? 2.000, 2.100, 2.000, 2.500. Só que esses valores não são os valores únicos que você tem que olhar. Normalmente o valor da prestação é menor, porém ele esconde custos que a gente não vê com frequência, como de manutenção da casa. Então, de 5 em 5, de 10 em 10 anos, você tem que fazer um monte de coisas dentro da sua casa. Aqui, por exemplo, onde eu moro, tem muita umidade, então tem muito cupim. Então, o cupim destrói móvel. Então, já sei de casos de pessoas que têm que trocar praticamente todos os móveis, sei lá, de 8 em 8, de 10 em 10 anos. Vedação,
Como é que é o nome? Impermeabilizar, deixar o apartamento sem umidade, não sei como é que fala. Custo de reparo, pintura, etc. Então, isso tudo deveria entrar na conta e a gente não considera. Outra coisa, para o apartamento, para a casa ser minha, tem um custo de transmissão de imposto que eu tenho que pagar. Tá? Por exemplo, quando eu vim morar aqui onde eu moro, cada um dos apartamentos teve que pagar 5 mil para a prefeitura construir uma escola aqui perto, uma coisa assim. Então isso não aparece normalmente nas contas. Então acaba aquele valor da prestação, que muitas vezes está abaixo do valor do aluguel. Se você incorporar esses valores todos, ele acaba ficando maior. E outra coisa, você tem um imóvel no seu nome, aí você fica velho, 70, 80 anos, morre, esse apartamento vai ter que ser transmitido para os seus herdeiros. Vai ter que pagar para isso. Tá? É um tipo de conta que a gente não faz, não coloca lá. Então, para o apartamento vir para o teu nome, você paga, e para sair do teu, seja em vida, seja em morte, depois da morte, você vai ter que pagar. Então, praticamente todos os vídeos demonstram lá. E aí eu estou anotando essas estratégias para poder colocar em números e demonstrar, mas o discurso é de que é muito melhor, muito mais barato você alugar, embora, inclusive esse é o argumento que eles começam a falar. É errado a gente comparar prestação com aluguel, tá? É muito errado mesmo. Vamos lá. Queria entender melhor como eu posso avaliar se devo vender um imóvel ou continuar alugando. Bom, algumas pessoas que eu atendo, poucas pessoas, eu tento fazer uma lavagem cerebral na pessoa. Pô, cara, não compra o imóvel. E a pessoa fala, não, mas eu quero. Aí quando a pessoa fala que quer, pronto, acabou. E tem inclusive uma pessoa que está com agora 60 e poucos anos, 61, 62, e está entrando no financiamento, né, de imóvel. E está feliz da vida. Aí eu falei, cara, não vai ser bom, porque você está com 60, você vai viver, sei lá, até uns 90, digamos. Você vai ter 30 anos para usar esse imóvel, e nesses 30 anos você ainda vai pagar o financiamento, né? E depois ainda vai transmitir esse imóvel para os seus herdeiros. Você vai ter que pagar muito. A pessoa falou assim, não importa, eu quero. Que aí eu abro um buraco, coloco minhas plantas, faço meu ateliê de pintura e tudo mais. Então, as razões que a pessoa tem, elas são soberanas, né? Então, não tem como você falar com a pessoa que é mais prático não ter o imóvel, e sim alugar. Tá? Mas a pessoa quer. Agora, um outro argumento muito forte também para não alugar e sim comprar, é uma outra pessoa que eu estou atendendo, mais jovem do que eu, professor universitário, a gente tem uma certa ideia de que tem algum conhecimento acima da média, é professor da área do direito, então saca muito de contrato, de como os contratos estão sendo cumpridos na sociedade, e ele fala que a lei do inquilinato é muito ruim aqui no nosso país. Então, ele, por exemplo, ele diz que é uma desvantagem você estar lá no imóvel, digamos, há 8 anos, e o imóvel é super bom para você, porque é perto do trabalho, cabe na sua renda e tudo mais, e aí ele chega de uma hora para outra, quer o imóvel. Aí você, pô, não posso, preciso ficar aqui, porque é perto do meu trabalho e tudo. Aí a pessoa fala assim, então tá, vou subir o aluguel de 1.500 para 3.000. Então, existem muitos problemas para o inquilino aqui no Brasil. Isso é argumento dessa pessoa que eu atendo. Então, é muito difícil. Eu acho, dentro da minha vida, estou hoje com 56, eu acho que não compensa. Eu tenho 2 imóveis, um deles é esse que eu estou morando aqui, e um outro na Praça Seca, que já está vazio desde janeiro. Então, tem que fazer uma reforma lá para poder alugar novamente. E é uma preocupação danada, não tem tempo para ir lá, ficar pintando, arrumando e tudo mais.
Tá? Então vai dar um certo trabalho, eu vou ter que gastar uma grana para deixar ele bom de novo para poder alugar. Então é preocupação. Digamos que o imóvel lá vale 200 mil, mais ou menos. Se eu tivesse isso, respondendo aí a pergunta, tivesse isso no fundo imobiliário, isso daria uma grana que talvez, muito provavelmente, iria me dar um retorno mensal muito próximo do que eu pagaria de aluguel para ter algo parecido. Então eu acho que compensa. Tá? Até porque você pode trabalhar o fundo imobiliário com mais investimento, ele acabar gerando bastante renda, que seja suficiente não só para você morar, mas também aumentar o seu valor de bens e direitos. Então eu acho que é melhor não comprar. Minha observação. Vê se tem mais alguma pergunta. Outro dia eu estava conversando com um cara que é militar. Ele tinha 700 mil em investido. 700 mil. E como ele era militar, ele morava no imóvel da Força Aérea. E aí paga muito pouco. Né? O militar é descontado, se não me engano, 10 ou 15 ou 20%, não lembro, do seu salário para poder pagar o bem que é da União. E é um valor bem abaixo do aluguel de mercado. Então você imagina, 700 mil, isso eu conversei com ele, deve ter aí uns 5 anos mais ou menos. Né? Então esse dinheiro já deve ter evoluído para 900 ou quase 1 milhão de reais. Quanto que 1 milhão de reais dá em fundo imobiliário? Como eu falei, 0,44, 0,45, 0,6 por mês. Não dá para morar em qualquer lugar do Rio de Janeiro? Eu acredito que sim. Então, e ele falou, eu lembro que ele falou isso para mim. Nunca pensei em comprar imóvel. Eu pensei sim em investir dinheiro para que desse dinheiro eu tire dividendos para poder morar onde eu quiser. E mesmo que não me pague tudo, mas vamos supor que esses investimentos me deem aí 70% do que eu gasto. Então eu vou cada vez mais precisar menos do meu orçamento mensal para poder morar. O que mais? Sem dúvidas, sem perguntas? A última tarefa que eu vou pedir para vocês é criticar, se bem que eu já vi lá, né? Eu acho que com vocês eu já falei. É mais para a turma de ética, criticar a disciplina, tá? Vou fazer isso depois de ter lançado as notas para não ter dependência aí com o que eu vou achar da resposta nem nada. Então, próximo semestre vai ser nessa modalidade. Eu precisava ter uma boa ideia de como ajustar isso para poder ser o menos traumático possível. Alguém gostaria de dar alguma ideia já agora? Então, sem ideias. Vou ler mais lá o que vocês falaram no e-mail. Daqui a pouco, quem for fazer ética, 8h30 eu vou colocar a prova, daqui a 1 hora. Tá? Sem perguntas? Professor? Sim. Igor? É que eu ainda não mandei para ninguém responder o questionário com o meu nome. Uhum. Mas quando eu recebi o e-mail, eu mesmo respondi, né? Que você pediu. Mas eu tenho 2, aí eu não entendi por que isso aconteceu, se foi em duplicidade. Vou te falar agora. Pelo menos aconteceu isso com você, que tem 2 Igor, e aconteceu com o Luiz também. Tem um Luiz com Z e um Luiz com S. A pessoa manda para cá e diz assim, Igor. Aí tem o Igor Lopes e tem o outro Igor que eu não lembro. E aí o que eu faço? Para não ter que ficar perguntando, eu pego metade do que tem essa questão e passo para um, metade passo para outro, porque eu não tenho como identificar. E vai dar muito trabalho perguntar para os 2 Igors quem mandou só para Igor. Se eu soubesse disso, eu teria passado para o outro. Mas, vou te falar, não sei se ele está aqui. Murilo, tem um Murilo. E alguém respondeu assim, um apelido para Murilo, que eu não vou falar aqui qual é, mas colocou lá, digamos que seja... Dá um apelido para Murilo aí, sei lá. Um apelido que eu suponho que seja para ele, porque começava com MU. E vamos supor que seja Mumuzinho, para aproveitar o cantor. E aí eu falei, bom, deve ser do Murilo, porque era um apelido que começava com MU. Tá? Então, sendo ou não dele, foi para ele, assim como esse foi para você.
E assim, eu não me importo de errar para mais. Se não me engano, tinha muitos questionários. Então, não ia dar problema para um caso eu tivesse feito errado. Então, esse é só um dos problemas. Vocês não fazem ideia de quanto questionário tem que não tem como associar um nome. Tem, sei lá, uns 100 e poucos questionários, mais ou menos, tá? Agora, parte desses questionários vieram, como eu disse, lá do Facebook, tá? Então, eu botei o link lá e as pessoas estão respondendo. Então, foi por isso que aconteceu, tá, Igor? Não só com você, mas com o Luiz também. Eu tenho uma curiosidade. Manda aí. Em relação à poupança, que parece que existe uma poupança antiga que tem uma rentabilidade um pouco maior. Diferente. Aí como é que funciona? Ela só... essa rentabilidade é aplicada só no dinheiro que estava investido atrás? Eu não lembro qual foi a data, 2017, alguma coisa assim. O governo lançou uma maneira diferente de correção de poupança, que eu não lembro qual é. E aí fizeram um corte, aí botaram lá no sistema. Se você tinha dinheiro na conta de poupança até aquela data, tem direito à correção anterior, que se não me engano é Selic cheia. Se não me engano. A partir daquela data, parece que vai ser parte da Selic ou parte do CDI, eu não lembro realmente. Tá? E aí, pelo menos nas minhas poupanças, vem no extrato. Quando a conta tem saldo anterior, aí vem dizendo correção monetária de poupança até data tal. Ok? Então é por isso que acontece isso. E eu acho muito chato. Era essa a dúvida? O que vocês acham se a gente... Vamos supor, eu queria propor para a turma a seguinte, para a gente criar um clube de investimento. Isso é uma boa ou é uma bosta de ideia? Então não é nem uma boa nem ruim. Teria como você explicar melhor o que seria o clube? Tem sim. Eu já pensei, Igor, por exemplo, isso pode dar problema de responsabilidade para cima de mim, né? Vamos que a galera coloca R$1.000 cada um, aí o troço despenca e vão me processar, né? Mas tem uma maneira, tem algumas ações em alguns fundos imobiliários que são muito baratos, né? Na faixa de R$10, por exemplo. Então, por exemplo, no início do semestre eu poderia fazer uma explicação sobre como é que seriam os investimentos e a galera se reunia ou em grupo ou faria um grupo de uma pessoa só e faria investimentos, e quem chegasse no final do período com mais dinheiro na carteira ganharia, né? Então, a cada aula a gente falaria o que aconteceu na semana anterior ou no mês anterior e como é que todos poderiam aprender com isso, né? Quem perdeu o valor, quem ganhou o valor. Mas assim, eu penso em carteiras de até R$100 dá para fazer isso, né? 100, 200, sei lá, se perder não vai ter grande problema. Mas eu acho que seria interessante. E aí o grupo teria que demonstrar o que comprou, o que vendeu, por que comprou, por que vendeu, né? E aí ia chegar no final do período, com tanto na carteira, a gente ia ver quem tinha mais e todo mundo ia aprender o que todo mundo fez e que deu certo, o que todo mundo fez e que deu errado, né? Então, eu tinha vontade de fazer isso. Na verdade, eu queria bolar um clube chamado Clube Minerva, por causa do nosso símbolo da universidade. Mas não faz muito sentido, porque um clube de investimento normalmente é para renda fixa. Por quê? Quando tu tem 500 mil, 1 milhão para investir, tu tem direito a taxa melhor, tá? Agora, eu sou um cara que combate a renda fixa, então não vou levar os meus alunos para formar um clube de investimento para investir em renda fixa. Eu acho isso besteira. E renda variável, na minha opinião, é muito melhor de investir, e você investe com qualquer valor.
com qualquer valor, se você investir com R$10 ou com 1 milhão, a tua performance em termos relativos vai ser mais ou menos a mesma coisa, dependendo do tipo de ação que você comprar. Então não precisa de muita gente para fazer. Agora, o que seria interessante, inclusive a gente poderia fazer só um fundo, e aí cada aluno integralizava, digamos, sei lá, R$20, R$30, alguma coisa assim, e aí alguém poderia fazer a gestão desse fundo, e semana a semana a gente ia vendo, né? A ação tal valorizou tanto, eu já tinha visto isso porque pagou dividendo, ou porque por causa disso, por causa daquilo, porque o mercado de laranjas aumentou nos Estados Unidos, ou a China comprou mais ou menos aço no Brasil, sei lá, isso tudo variou isso, variou aquilo. Ou fazer um grupo de ações e um grupo de fundo imobiliário, né? Para ver quem chega no final com mais dinheiro. Uma coisa que eu soube agora, que me espantou muito, é que o professor Simval está chegando aí agora, bem-vindo, professor. O valor do fundo imobiliário está batendo no valor das ações, isso considerando os dois índices, o IFIX, que é do fundo imobiliário, e o Ibovespa, que é das ações. Isso, para mim, é um contrassenso, né? Por que o valor do fundo imobiliário sobe muito, né? Ou sobe mais do que o valor das ações? E isso observando os índices, que são o IFIX e o Ibovespa. Tá? Uma outra coisa que seria interessante também era ver o grupo que batesse o próprio índice. Então, o grupo do fundo imobiliário teria que bater o IFIX. E o grupo das ações teria que bater o Ibovespa. Tá? Qual é a estratégia de cada um? E no final do período, cada um faria uma exposição para ver os porquês. Né? Mas eu acho uma loucura. Como é que fundo imobiliário valoriza mais do que a ação? Não sei. E aí a gente tem que ver o seguinte. Quando o valor do fundo sobe, como é o caso, ele está subindo, ele tem subido, o valor do dividendo do fundo imobiliário em relação à sua cota começa a cair, mesmo que a cota continue boa e constante. Vamos supor que o fundo tem fundo pagando aí R$1 por cota. Isso é maravilhoso. Um fundo aí na casa dos 130, 140 reais, pagando R$1,10 por cota. Isso é muito bom. Mas vamos supor que ele continue pagando R$1 e a cota sobe de 130 para 150. R$1 em relação a 1,30 é um valor maior do que R$1 em relação a 1,50. Então vai parecer que esse fundo perdeu performance, né? Mas na verdade não aconteceu nada. Simplesmente o dinheiro que você tinha lá, as pessoas estão procurando mais e aí ele está valorizando. Mas o valor do dividendo, que é o aluguel, continua praticamente a mesma coisa. E o contrário também. Alguns fundos que eu tenho estão perdendo valor, contrário aí do IFIX, né? Então, se o fundo estava 140 há 2 meses e ele agora está 128, perdeu R$12, sei lá, e continua no mesmo nível de dividendo, a avaliação do aluguel em relação ao valor da cota melhorou. Mas não aconteceu nada, ele simplesmente perdeu o valor na bolsa e o dividendo, que era a mesma coisa, ficou relativamente maior. Então, isso tudo seria interessante se a gente tivesse pessoas, né, os alunos, fazendo esse tipo de investigação. E, inclusive, seria interessante que as pessoas que não têm a menor noção de como fazer isso, entrar no grupo para observar, que aí você fica vendo o que o grupo está fazendo e já começa a aprender. Rafaela pediu para falar sobre avaliação da matéria. Desse período agora, Rafaela, ou desse que eu estou falando do período seguinte? Não entendi. Estou supondo que é desse período agora, tá? A quantidade de questionários me impressionou. Já passaram dos 1.000 questionários respondidos. E isso é uma coisa bem interessante. Numa outra turma, eu já atingi 2.600 questionários respondidos. Então isso é bem interessante. Isso vai montar uma planilha bem robusta com dados. E eu estou vendo aí um espaçozinho com a professora Eliane, que sabe bem estatística, para a gente fazer
estatística, como é que é o nome? Análise bivariada de algumas variáveis e análise multivariada dessas variáveis, para tentar chegar a alguma conclusão desses dados. Se alguém se interessar também por fazer algum tipo de monografia e quiser usar esses dados, estejam à vontade. Tá? É para isso que é bom ter isso daí. Então, a maioria está fazendo os questionários. Então, a maioria vai tirar aí 5, 7 mais ou menos, com rapidez e com facilidade. E aí pega lá as outras tarefas, que não são nada difíceis, e vai lá, avalia 2, 3 vídeos do YouTube. Eu não lembro agora de cabeça quais são as outras, mas vai lá e tem também, se não me engano, outras tarefas, como essas aí que vocês já estão respondendo. Então, tá por aí. Fala aí. O resumo é manuscrito ou é digitado? As 2 páginas que você falou. Não é interessante o manuscrito não, Igor, porque senão eu não vou conseguir ler. E a maioria desses trabalhos que eu peço é para eu aprender com eles. Então eu preciso dessa informação. Né? Eu não sei, não lembro agora quais são as perguntas, mas a maioria é para isso. Então, e normalmente vem alguns dados com os trabalhos de vocês. Então isso faz com que eu, lendo esses trabalhos, eu dê uma refrigerada na minha cabeça e comece até a falar de outras coisas com base na leitura desses trabalhos. Então é importante por isso. Tá? Mas sempre no Word, senão não vai dar. Em relação ao clube, eu achei legal a ideia de ter uma conta só. Pois é, mas aí eu peço para os alunos integralizarem o valor e depois no final a gente divide? O que você acha? Ou só eu coloco o dinheiro? Eu não sei, professor. Teria que ver a quantidade de pessoas interessadas para depois tomar essa decisão. Tá. Eu já ouvi falar, só um minutinho. A Alessandra perguntou qual é o Facebook. Tá aí no chat o meu nome completo. É o meu perfil do Facebook. Tá? E tem também o meu Instagram, @luizoxendorf, que tem, toda hora eu coloco coisa lá de finanças pessoais. Quem tiver interesse. Mas eu não sei, essa questão de dividir em ações e em fundo imobiliário eu acho bacana. A ideia seria, talvez, seria formar um clube, assim, que as pessoas pegassem muito gosto e continuassem isso depois, né? Terminou a turma, vocês se reúnem, vamos continuar com essa parada aqui, vamos enriquecer juntos, né? Quer dizer, alguns sabem mais do que os outros e vão passando experiência para quem não sabe. E aí, sei lá, montam um grupo de zap e vão crescendo devagar, né? O problema é que dinheiro sempre dá problema. Na hora, sempre vai dar alguma merda, com certeza. Mas a ideia é bacana, né? Assim... Professor? Sim, diga. Mas eu acho que seria mais legal se cada um fizesse o seu. Tipo, cada um escolhia as ações e tal, e depois ia botando FII, ia vendo para onde ir e estipulando o limite máximo, tipo R$100 ou coisa do tipo. Então, excelente ideia. Eu estou pensando, Rafaela, exatamente nisso. Faz um grupo podemos até fazer 3. Um só de ações, um só de fundo e um misto. Sim. E começa todo mundo no dia tal com R$100. Tá? R$100. Sim. Dá um tempo aí de 2 meses, ou o tempo que durar o semestre. No final, a gente avalia tudo. Né? Porque fica mais interessante com a pessoa usando, né? Aí ela vai saber o que está acontecendo. É exatamente isso, porque eu, Rafaela, aqui do meu ponto de vista, tentando levar vocês para investir, e a galera fica falando, isso é maneiro, mas ninguém faz. Então, dessa maneira, a galera faria mesmo, entendeu? Romperia isso daí. Uma experiência acadêmica, digamos assim, colocar lá R$100 e brincar com isso, porque dá para fazer com R$100. Sim. Então tá, vou ver se eu faço isso. Porque isso daí, cara, vai fazer a diferença para vocês lá na frente, sabe? E a gente não tem noção de como é o mercado
até um ano depois. Não tem noção. É porque a gente não tem ideia, porque é muita coisa. A gente só Sim. começa a ter noção, né, um tempo depois, que aí a gente começa a entender, quando tem notícia na televisão, a gente começa a ver que aquilo é importante, que não é, e tudo mais. Então, precisa desse primeiro tempo, de um valor pequeno e começar. Se não começar, a gente só fica achando que vai, desde que ano que vem eu faço, desde que ano que vem eu faço, o tempo passa e você não enriquece. Mas eu vou Com colocar certeza. isso aqui, beleza. Três casos. Ações, fundo imobiliário e misto. Eu agora, por exemplo, estou muito pilhado com fundo imobiliário. Não quero saber de outra coisa, só fundo imobiliário. Porque está dando... Eu estou fazendo um levantamentozinho, está dando, sei lá, 0,7, 0,8 todo mês. Isso é muita coisa, né? Eu tô começando a ver FII agora, porque eu comecei ano passado, só que eu comecei pelas ações. E esse ano eu tô começando a ver os FIIs, acompanhar para começar a comprar também. Você não tem Mas ainda. eu comecei a comprar tipo uma semana antes do início da pandemia, então me dei mal um pouco, porque eu comprei o XPML. Ah, eu também. Bem-vindo ao clube. Aí eu me dei um pouco mal, mas eu não desacreditei, eu continuo comprando ele. Tô É tentando mesmo? manter, sim, tô Uau. tentando comprar um por mês para manter a constância, né? Até eu descobrir outro que para eu poder aumentar também minha cartela de FII. Qual é o site que você vê, Rafaela? Eu vejo esses do Clube FI, Hum, esses que o senhor já falou aí nas aulas, né? Fundamentos, sigo o Bredas, sigo esse pessoal todo. legal. Você está com quantos anos agora? Eu, 23. 23. Isso. Então, sua idade está maravilhosa para começar. Mas isso que eu falei agora não faz sentido? A gente, quando está no início, a gente fica meio sem saber o que está acontecendo. Sim, sim, com certeza. Né? Até isso entrar no sangue, até a gente entender essas subidas e descidas e tudo mais, demora um tempo. É verdade. Você conhece o HCTR? Esse não. Vou botar aqui. Procura dar uma olhada no clube do FI. Você vai ver que ele está Aham, pagando, Rafaela, por volta de 0,7 ou mais. sim. Vê também um outro para você levar 2 sustos. BB de Banco do Brasil, FI. BBFI. Aham. Primeiro susto você vai levar. Valor da cota. Chuta aí. Eita. Esse é caro ou é barato, Muito professor? caro. Muito mais do que você possa imaginar. Vamos ver. Muito mais? É. Eita, uns R$ 500. 2.620. Eita. Não, esse aí já tá muito caro. Não, pois é. Eu comprei minha Aham, primeira cota agora. Juntei sim. e consegui. Tá. Primeiro susto que você ia levar. Segundo custo. Segundo susto. Quanto ele está pagando por mês? Relativo. Porcentagem. Caramba, complicado. Eu nunca nem vi um FII tão caro assim. O teu, ó, pois é. O teu que você falou aí, que eu saí, sabe quantas cotas eu tinha? 265 cotas desse daí, do XPML. XP. Aham. Vendi tudo para comprar esse HCTR aí que eu te falei. E um outro chamado TIGAR, TGAR, Esse eu já ouvi que falar. tá bombando aí com 0,7, 0,77 por mês. O dividendo desse desse BBFI tá 0,97. Caramba, Não é um susto? é um susto. Porque eu imaginei o seguinte, uma cota dessa, para ele se manter, é porque ele deve ser bom. Só que Isso, todo mundo está falando que ele envolve muito risco, porque ele é de agências do Banco do Brasil, por isso ele começa com BB. sim. E isso que a gente está conversando aqui, eu não falei nas aulas sobre FI, porque eu não sabia disso, descobri há pouco tempo. Então eles estão com uma expectativa, Rafaela, de que talvez os contratos não sejam renovados, e em função de diminuição de agências do Banco do Brasil. Né? Então, sei Sim, lá, digamos que o Banco do Brasil não renove 40% das agências. Então, esse fundo vai tender a cair. Tá? sim. Vai mesmo. Pois é. Então, aí a galera está falando, né?
quem está tirando, pode aproveitar, porque daqui a pouco, se não vier uma notícia de renovação dos contratos, essa cota vai começar a cair. E aí, por isso que a gente tem que monitorar. Eu monitoro pelo menos a cada 15 dias. Aí, qualquer merdinha que der, eu vou embora. Que nem aconteceu com o XPML. Agora, eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo. Quando a minha esposa mora em Minas, a família dela, a gente pega ali a Washington Luiz para ir para lá. Aí eu passo ali do lado do Caxias, não. É Caxias Shopping? Aquele que tem ali? Não sei. Eu sou péssima em localização. Tem um shopping ali. E esse shopping que tem ali na Washington Luiz, ele é do XPML. E eu passava ali e pensava, pô, eu tenho parte desse shopping. Aquela árvore lá deve ser mais ou menos a minha parte no patrimônio, eu achava, né? Então, essa ideia de pertencimento é uma coisa bem legal. Assim, assim como ações. Eu tenho, acho que, poucas ações da loja Renner. E aqui no shopping tem loja Renner. E quando eu vou lá, eu sempre penso, eu acho isso uma coisa bem interessante. Outro dia eu fui com a minha filha na loja Renner. E aí estava tentando explicar para ela que o que eu estava comprando, né, vai para a receita da empresa, que de alguma forma vai cair algum dividendo para mim. Isso é uma coisa bem interessante. Mas valeu pela sua participação, Rafaela. Muito, valeu mesmo. Rafaela está fazendo bastante questionário, não tá? Eu acho que tá. Não, eu tô devagar ainda, professor. Devagar? Acho que eu fiz uns 17, 16. Tem uma outra, coisa assim. tem outra Rafaela, não tem? Eu acho que uma das duas Rafaela tá lá em cima. Eu acho que tem. A minha tia, inclusive, respondeu só como Rafaela. Aí eu, tia, tem mais de uma Rafaela na turma. Então, eu estava explicando isso pro Igor. Aconteceu com o Igor, aconteceu com você e com o Luiz. Aí, quando não tem essa identificação, eu reparto, tá, Rafaela? Não tem como fazer diferente. Tudo bem. Mas valeu pela sua participação. Tá anotada aqui a sua ideia, tá? Valeu mesmo. Okay. Galera, valeu. Até a próxima. Se alguém tiver alguma coisa... Deixa eu ver se tem pergunta aqui para responder. Quem não tem dinheiro específico para colocar, tem site que você pode treinar com dinheiro fictício. Sim, Vinícius. Isso pode ser uma excelente experiência, inclusive, se não me engano, o valor é de R$200 mil fictício que a gente ganha. É uma simulação. Isso é muito bom também. Tá, mas... eu não lembro qual é o site. Se alguém lembrar, fala aí, por favor. De simulação da Bolsa de Valores. Mas é só colocar simulação Bolsa de Valores. Aí você ganha, se não me engano, R$200 mil fictícios. E ela opera de acordo com o que está acontecendo mesmo. É como se você tivesse aquele dinheiro. Isso também é interessante. Mas eu acho que a experiência mesmo de você colocar o dinheiro e acompanhar, ela é mais real. Eu acho isso. Pessoal, quinta-feira então, mesma coisa, tá? Eu vou estar tirando dúvidas do questionário da disciplina. Se alguma pergunta que eu puder responder sobre finanças pessoais, a gente aproveita aqui para falar. Eu vou agora preparar o e-mail da ética, que 8h30 tem prova dele, já tem que mandar o e-mail. E vou tentar emitir um relatório dos questionários todo dia, para vocês irem acompanhando, tá? Forte abraço e até quinta-feira, se Deus quiser.